Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma pausa no nosso estudo de Deuteronômio para olharmos para este texto mais uma vez. Não é a primeira vez que o consideramos. 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Mas é pelo momento que estamos a viver como igreja e por querermos servir ao Senhor, servindo as famílias, servindo pais que têm filhos pequenos. E é com esse propósito, principalmente, que nós vamos olhar para este texto. É um ministério que nós queremos desenvolver e hoje vamos dar uma atenção especial a esta questão de ministério, de serviço na igreja, diaconia. Vamos recordar os princípios que nós aprendemos a partir deste texto que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vamos ler os versículos de 8 até 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra porque queremos ser uma igreja que sabe proceder como igreja, como casa de Deus, que sabe fazer a Tua vontade, que sabe agradar-te, e por isso lemos a Tua Palavra para aprender acerca da Tua vontade. Nós desejamos ver na nossa igreja servos Teus, nós desejamos ver crescer, multiplicar-se homens e mulheres que são imitadores de Jesus Cristo, que imitam o Senhor Jesus, que têm esse caráter a ser formado no interior de cada um de nós. É por isso que nós oramos desta forma, pedindo que nos abençoes na leitura e na aplicação que queremos fazer deste texto. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Quando estudamos esta carta, nós retiramos alguns ideais, alguns valores, algumas metas, algumas afirmações que descrevem o que é uma igreja bíblica, uma igreja saudável. E numa igreja saudável, numa igreja bíblica, deve ser possível identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. Ou seja, ver homens que se destacam nesse papel de governar, de liderar a igreja, tal como governam e lideram a sua casa. E de uma forma cristã, centrada em Cristo, olhando para o Senhor Jesus e para identificar as marcas da liderança do Senhor Jesus. Por essa causa, Paulo deixou Tito em Creta para que pusesse em ordem as coisas que faltavam colocar em ordem. Há sempre coisas para pôr em ordem na vida de uma igreja. É sempre necessário arrumar e ordenar a vida da igreja local. E uma das partes da organização e da ordenação da igreja é constituir presbíteros, líderes, homens que possam servir a igreja na liderança. E da mesma forma quanto a diáconos, ou seja, é para pôr em ordem, é para organizar. Da mesma forma, então, quanto a diáconos, querendo ter a casa em ordem, ter a igreja organizada, então é importante também entender o que é o diaconato. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Nós lemos no versículo 1 deste capítulo
Então é algo excelente desejar servir a Deus como um presbítero, como um pastor, como um supervisor, como alguém que lidera, que cuida do rebanho de Deus. Mas a palavra diácono, ela vem da ideia de alguém, essa imagem de alguém que executa os pedidos de outro, alguém que em virtude do ofício que lhe foi designado pela Igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro, as ofertas, as contribuições. Aquele dinheiro que é reunido com as ofertas dos crentes, então esse dinheiro é gerido e é distribuído por pessoas que eram chamadas de diáconos. Os bens, as refeições, a comida. Era literalmente alguém que servia às mesas. Se fossem as mesas do dinheiro, de administrar os bens, fosse a comida e a distribuição da comida, uma expressão também usada para descrever os empregados de mesa, aqueles que serviam às mesas, que distribuíam a comida, que cuidavam dessa parte. Então, diaconia, a palavra grega, ela literalmente significa serviço, ministério. Especialmente o ministério daqueles que executam os pedidos de outros, atendem os pedidos de outros. É um serviço daqueles que oferecem aos outros os ofícios da afeição cristã. Afeição cristã, essa misericórdia, essa compaixão. Aqueles que ajudam a atender as necessidades, seja pela recolha ou pela distribuição de caridades. É o serviço daqueles que preparam e que oferecem o alimento. Então nós temos em Atos capítulo 6, o surgimento dessa ideia de diaconato na igreja. A necessidade, e podemos ler o texto para lembrar também do contexto em que surgiu esta necessidade. Capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição, literalmente na diaconia diária. Então os apóstolos, os discípulos, convocaram uma comunidade dos discípulos, uma comunidade maior, de um grupo maior, não apenas os 12, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir, para diaconizar, o diaconel, para servir, de novo este verbo aqui, para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. É uma outra palavra aqui, já não é diaconato nem diaconel, há aqui uma outra palavra grega, mas é um sinónimo. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério, de novo diaconia, mas aqui traduzida na nossa versão por ministério. O ministério da palavra, mas é a diaconia da palavra, é um serviço também. Estudar a palavra, entregar a palavra é também um serviço à igreja, um serviço cristão. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Então temos esta ideia de servir às mesas, versículo 2, uma palavra que pode-se referir àquelas mesas usadas para questões financeiras, monetárias, bem como aquelas mesas usadas para servir refeições, pôr a comida e a servir as refeições. O envolvimento em questões financeiras ou no serviço de refeições poderia desviar os presbíteros, os pastores, os líderes espirituais da sua prioridade. A oração e o ministério da palavra definem as mais elevadas prioridades dos líderes na igreja. Orar, pregar, ensinar, aplicar a palavra é a prioridade maior do líder da igreja. É isso que está neste texto, e os apóstolos entendiam isso, expressaram isso, e a igreja deve entender isso. A igreja não existe para obra social. Esse não é o principal. A igreja não foi criada por Deus, não foi estabelecida por Deus, não foi concebida por Deus para fazer obras sociais. A igreja foi
estabelecida, criada por Deus, para honrá-lo a Ele, para adorar, para glorificar a Deus. E a principal missão da igreja é fazer discípulos de Jesus. Nós existimos para levar outras pessoas a Jesus. Como igreja, a nossa missão é fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus, o Senhor Jesus, ordenou. Essa é a missão principal da igreja. E ao fazermos isso, nós compadecemos-nos dos pobres, dos necessitados, nós servimos às mesas, com ofertas e com comida, com medicamentos, se for necessário. Então essa é a ideia. O ministério da palavra é a prioridade. Em Neemias 8, versículo 8, nós lemos esse princípio que vem lá do povo de Israel, lá de trás, do início. E aqui já é a história de Neemias, já se refere ao fim da história do Velho Testamento. Mas desde o início que Deus deu leis, Deus deu mandamentos, Deus deu princípios, e por toda a história do Velho Testamento vemos esta ênfase na lei, ler o livro da lei, isto em Neemias 8, esta descrição de como é que lidavam com o livro da lei de Deus. Leram o livro claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E é este o ministério que nós fazemos aqui ao domingo. Lemos o livro e damos explicações e procuramos entender o que estamos a ler e aplicar às nossas vidas aquilo que estamos a ler. Este foi o exemplo de Cristo. Ele que era um diácono, e é isso que aparece em Romanos 15, 8. Paulo escolhe esta palavra para se referir ao Senhor Jesus. Cristo foi constituído diácono, ministro, literalmente diácono, é assim que aparece no texto grego. Diácono da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Aquela promessa feita a Abraão foi cumprida por Jesus. E da forma como Jesus viveu, como ele ministrou, como ele ensinou, ele serviu a circuncisão, serviu os judeus, serviu o povo nos propósitos de Deus. O ensino de Cristo é este. Mateus 20, 25, chamando os discípulos, diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, meus discípulos, meus servos, meus amigos, como ele costumava chamar os seus discípulos. Ele decidiu chamar também amigos. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E está aqui o verbo diaconeu, seja servo, seja diácono. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Literalmente escravo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, diaconeu, exercer o diaconato e dar a sua vida em resgate por muitos. Um texto paralelo, Marcos 10, e aí nós lemos também no final desse capítulo, no versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Se alguém quer ser grande, então sirva, torne-se um servo. Use a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, as suas capacidades para ser útil para os outros. Mateus 23, 11. O maior dentre vós será vosso diácono, vosso servo. É o que está claramente nas palavras do nosso Mestre, do nosso Senhor. Um comentário a estas passagens e a esta palavra, especificamente a palavra diácono, diz que diácono vem de um grupo de palavras que significam servir, e originalmente o termo referia-se a trabalhos servis, bem humildes, como atender às mesas, e chegou a indicar qualquer serviço na igreja. Os diáconos servem sob a liderança dos presbíteros, ajudando-os na supervisão das questões práticas na vida da igreja. A Escritura não define responsabilidades oficiais ou específicas para os diáconos. Eles devem fazer tudo o que os presbíteros lhes designarem, ou qualquer ministério espiritual que seja necessário, eles realizam porque é-lhes solicitado, é-lhes pedido que façam, mas não é um cargo oficial da igreja, não era, embora em algumas igrejas seja, não é assim na nossa igreja, mas é algo que há liberdade para qualquer pessoa exercer o ministério do diaconato. Qualquer um de nós deve ser um diácono, qualquer pessoa deve estar disposta a servir humildemente na igreja.
Então, o diaconato, servir às mesas, pode ser percebido e praticado, executado na administração, na tesouraria, secretaria, na zeladoria. Então, administrar o património, administrar os bens que estão à nossa disposição, na assistência, o acolhimento, quando se recebe alguém, visitas, quando nós acolhemos alguém. Então, dentro dessa expressão de assistência, visitação, de ir até a casa de alguém, o sustento financeiro, a alimentação, o abrigo, o transporte, cuidados de saúde, com medicação. Então, essa atenção que devemos ter uns para com os outros, mas há pessoas que têm dons, que têm uma capacidade, têm o Espírito Santo, têm fé e têm uma capacidade especial para perceber estas necessidades e serem realmente usadas por Deus e ajudar outros e lembrar outros e treinar outros com estas competências. O auxílio na direção das reuniões, na direção da música e outros programas, ministérios. Então, o diaconato pode ser exercido desta forma, auxiliando a igreja nas suas reuniões, nas suas atividades. Então, são algumas áreas em que podemos ver o diaconato a ser vivido, a ser exercido. Vamos então olhar para as qualificações do diácono. E pensando agora especificamente naqueles que devem ser exemplo, naqueles que devem assumir a liderança destes ministérios ou destas atividades da igreja. O versículo 3 de Atos 6 lança-nos uma ideia do perfil do diácono. Homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Entendendo então essas expressões, a boa reputação tem a ver com o testemunho, aquilo que as pessoas conhecem sobre essa pessoa. A fama tem a ver com o que essa pessoa transmite, que imagem é que as pessoas têm dele, é a história que ele está a escrever e o que é que essa imagem produz nos outros. Uma outra palavra importante aqui é esse cheio do Espírito. O que significa estar cheio? Estar completo, preenchido, é deixar-se usar e influenciar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, para influenciar e usar alguém, usa a palavra. Nós conhecemos essa ideia por causa da comparação que fazemos de Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, e Colossenses capítulo 3, versículos 16 e seguintes. Num texto em Efésios percebemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem determinado comportamento, e depois em Colossenses 3 percebemos que alguém cheio da palavra de Cristo tem o mesmo comportamento que alguém tem quando está cheio do Espírito. É alguém que é orientado pela palavra, é alguém que o que faz porque a Bíblia diz para fazer. E é assim que alguém está cheio do Espírito Santo, alguém que conhece a Bíblia, tem a sua mente, o seu coração, o seu interior, o seu entendimento está pleno, está cheio, está inundado de informação bíblica acerca do que deve fazer, qual é o seu papel. E sabedoria também é uma palavra importante neste contexto. Os diáconos eram, portanto, considerados sábios, e por sabedoria queremos dizer inteligência ampla, completa. Não é apenas um conhecimento numa área, mas há uma sabedoria ampla em várias áreas. É usado do conhecimento, é um termo, uma palavra usada para se referir ao conhecimento sobre diversos assuntos, uma habilidade na administração dos negócios, seriedade e prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulos de Cristo, e uma habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã. Isto na palavra sabedoria tem este sentido. Uma pessoa experimentada, uma pessoa sensível na abordagem aos outros, uma pessoa que tem bom senso, mas que tem conhecimento e que procura saber e aprender. E um diácono tem este ideal, deve ser assim. Era este tipo de gente que estavam à procura na primeira igreja, na igreja primitiva, nessa primeira geração de crentes. E é isso que nós devemos também procurar no nosso meio, e é isso que nós devemos procurar ser. Pessoas assim, cheias de fé, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria.
Todos nós devemos procurar isso. Nós todos devemos querer ser diáconos. É algo desejável. Voltando ao texto de 1 Timóteo, diz que devem ser respeitáveis os diáconos. E por respeitável é alguém venerável, honroso, alguém sério, digno. Uma pessoa que transmite dignidade na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar. De uma só palavra. Alguém que não precisa dizer a mesma coisa duas vezes. Não precisa repetir, não usa a língua de modo ambíguo, com astúcia no discurso, que não diz uma coisa a alguém e uma coisa diferente a outro alguém, a outra pessoa, com a intenção de enganar. É sem falsidade. Algumas versões dizem homens de palavra. Falou uma vez é suficiente, o que ele falou é verdade, posso confiar, de uma só palavra. Não inclinados a muito vinho. A ideia de inclinado é trazer para perto, é aplicar-se, concentrar-se, segurar, apegar-se a determinada coisa. Uma pessoa que é dedicada a algo é o que está aqui nesta expressão, inclinado. E muito vinho é algo que nós sabemos o efeito que tem o álcool, e tanto pode ser o álcool como qualquer outra bebida ou substância psicoativa com os mesmos efeitos que o álcool tem. Drogas que até podem ser consideradas legais, como é o álcool, a cafeína, a nicotina, tranquilizantes, chás, cannabis, haxixe, pastilhas, êxtase e outras drogas até ilegais como heroína, cocaína e ácidos que são comuns na nossa cultura portuguesa. Então, é suposto que um diácono, um servo de Cristo, alguém que está a servir a igreja, não se deixe controlar por nenhuma destas coisas. Não pode ser controlado por nenhuma substância psicoativa que faça com que ele se esqueça da lei de Deus, que se esqueça dos princípios de Deus. Os diáconos não devem ser cobiçosos de sórdida ganância. A ideia é que não anda ansioso por lucro ilegítimo. Não é ganancioso pelo dinheiro, não quer mais, não ama o dinheiro, não é apaixonado por dinheiro, não é cobiçoso, não é ganancioso. Não é suposto alguém que serve a igreja ser amante do dinheiro. Vai ter que lidar com dinheiro, vai ter que lidar com riquezas, com bens. Então, não é sábio colocar alguém que tem esse tipo de inclinação a cuidar do património da igreja. E todos devem desejar ser generosos e não gananciosos. Todos os crentes devem crescer neste perfil de serem pessoas que amam o bem para os outros, que amam fazer o bem aos outros. Conservando o ministério ou o mistério da fé. E esta expressão mistério da fé é o corpo de doutrinas reveladas. Aquilo que foi revelado, que estava oculto, que não era entendido, mas alguém que tem este ministério de diaconato e também o presbítero é, de certa forma, um diácono, porque ele também serve ensinando a palavra, lendo a lei, aplicando os mandamentos do Senhor, os princípios. Mas a ideia é revelar aquilo que eventualmente estava, ou que até, não é eventualmente, que certamente estava oculto e que se tornou revelado. Paulo usou esta expressão mistério e para descrever uma verdade que antes estava escondida, mas que agora é revelada. E no ensino de Paulo, no exemplo, e ele ao usar aqui com Timóteo, ele usa também no versículo 16 essa expressão mistério para se referir à encarnação de Deus em Cristo. Isso foi descrito, foi revelado, é um mistério, e Paulo usa aqui no versículo 16: Deus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. É a mensagem do Natal, a encarnação de Deus na figura, na pessoa do Filho Jesus Cristo. É um mistério, mas que foi revelado, foi explicado, foi demonstrado e foi entendido pelos crentes. É isso que faz de nós crentes. Outro uso da expressão mistério é sobre a habitação de Cristo dentro dos cristãos. Em Colossenses 1:26 fala do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está dentro de nós.
O Espírito dele habita o crente. Isto é um mistério, é algo que nós não vemos, não podemos apalpar, mas é um facto, é algo que nós acreditamos. É isso que faz de nós cristãos. É porque Cristo está em nós. E este é o mistério que foi revelado. É isso que faz de nós crentes, cristãos, evangélicos verdadeiramente. Outra utilização da palavra mistério está relacionada com a unidade de judeus e gentios na igreja. Efésios 3 diz: pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Judeus e gentios, judeus e estrangeiros, várias nacionalidades, e a igreja é feita de povos diferentes e é um só povo. É uma unidade. Isso é um mistério revelado e a palavra está aqui a ser usada com essa ideia. Os diáconos, os presbíteros, a igreja conserva este mistério da fé. Todas estas verdades que estão aqui a ser mencionadas. O próprio Evangelho é descrito com essa palavra mistério. Colossenses 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O mistério de Cristo é o Evangelho. Paulo estava preso por pregar o Evangelho, por pregar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, por se identificar com o Senhor ressurreto. E aqui ele usa a expressão mistério. Também usa a palavra mistério para se referir à iniquidade. Em 2 Tessalonicenses 2,7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E é sobre essa operação do erro e essa atividade do anticristo e que nós acreditamos que haverá uma manifestação concreta, física, material, histórica durante a grande tribulação. Nós acreditamos dessa forma, é isso que nós ensinamos, mas é um mistério, não se vê, não se toca, mas existe aí um mistério do erro, uma ação demoníaca anticristã na sociedade, com pensamentos de demónios, com influência demoníaca. É espiritual, mas ela existe, é misteriosa, mas nós acreditamos, é real, está revelada. Nós não podemos andar distraídos, achando que está tudo bem. Na escola pública, no governo, não está tudo bem. Tem muita coisa má, tem muita coisa demoníaca, diabólica no mundo. E dentro de nós, pensamentos que recebemos da cultura, dos pais, dos avós, dos amigos, e é tudo influenciado, tudo não, muita coisa, a maioria influenciada por esse mistério da iniquidade e que está a exercer essa influência sobre as pessoas. Isso existe, foi revelado. Não é novidade, não é surpresa. A Bíblia fala sobre isso. Então já deixou de ser mistério porque foi revelado. E o arrebatamento da igreja também é descrito com essa palavra. Eis que vos digo um mistério, mas que vou revelar para não deixar de ser mistério. 1 Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O futuro é assim, está revelado, deixa de ser mistério. Mesmo os vivos terão o seu corpo transformado. O arrebatamento da igreja, essa transformação, os que estão mortos em Cristo voltarão a viver, ressuscitarão num novo corpo, um corpo igual ao de Jesus, para viver com Ele para sempre. Então, conservar o mistério da fé é conservar esse corpo de doutrinas reveladas, é teologia, é fé bíblica, é o que nós acreditamos, é a nossa declaração de fé. E os diáconos devem guardar, conservar. Nós, como crentes que servem uns aos outros, devemos valorizar a doutrina, teologia sistemática, teologia bíblica, declaração de fé. Isso são coisas para serem valorizadas, entender o que é ser crente, o que é ser verdadeiramente evangélico, o que é ser um crente, um cristão bíblico. Outra qualificação para o diaconato é ter a consciência limpa. Versículo 9. A consciência é ensinada com ações, não com sermões. A consciência é ensinada com prática, não apenas com didática.
Nós precisamos, se queremos ter uma consciência limpa, pura, uma consciência treinada, nós precisamos praticar o que é certo. Praticar o bem e não apenas falar o bem, não apenas sermões. Paulo enfrentou muitas acusações dos seus críticos contra o seu caráter e contra a sua integridade. Tinham acusado Paulo de ser orgulhoso, egoísta, não confiável, inconsistente, desequilibrado mentalmente, não sofisticado e um pregador incompetente. Apelando à suprema corte humana, à consciência, Paulo diz: a nossa glória é esta, segundo aos Coríntios 1, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então a consciência é esse sistema de advertência da alma, o qual permite aos seres humanos contemplar os seus motivos e ações e fazer avaliações morais a respeito do certo e do errado. Esse senso instintivo do certo e do errado que gera culpa quando é violado. Romanos 2, versículos 14 e 15, fala dessa voz, dessa consciência que todos os humanos têm. Além da consciência inata da lei de Deus, as pessoas possuem um sistema de advertência, o qual é ativado quando decidem ignorar a lei ou desobedecê-la. Há algo dentro de nós que nos adverte, que nos diz: isso aqui não está certo, isso não bate com a vontade de Deus, está a contrariar a vontade de Deus. É a ação da consciência, uma consciência boa, uma consciência que funciona, uma consciência pura, limpa. Para funcionar conforme Deus a designou, a consciência deve ser informada com o mais alto nível moral e espiritual, bem como com o melhor padrão, o que significa submetê-la ao Espírito Santo por meio da palavra de Deus. A consciência totalmente esclarecida de Paulo eximia-o por completo. No entanto, em última análise, somente Deus pode julgar com precisão os motivos do ser humano. Paulo dizia que estava com a consciência limpa, pura, tranquila, mas só Deus sabe exatamente quem somos e é Ele que nos vai julgar e é a vontade e é o juízo dele que importa. É isso que está em 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Deus criou o ser humano com uma consciência, como a sua faculdade lhe permite julgar-se a si mesmo. Uma vez que Deus escreveu a sua lei no coração do ser humano, este conhece o padrão básico de distinção entre o certo e o errado. Quando viola esse padrão, a sua consciência produz culpa, que atua como sistema de segurança da mente e produz temor, culpa, vergonha e dúvida como advertências sobre perigos que ameaçam o bem-estar da alma. Por outro lado, quando faz a vontade de Deus, o cristão desfruta da afirmação, da segurança, da paz e da alegria de uma consciência boa. Quando faz o que é certo, o que agrada a Deus, fica em paz, fica tranquilo, sente-se até com mais energia, mais vontade, mais ousadia. Consciência limpa significa pura, purificada pelo fogo, livre de desejo corrupto, de pecado, de culpa, livre de qualquer mistura do que é falso. É sem culpa, é inocente. E quem declara inocente e certo é Deus. E é preciso entender o que Deus diz, ouvir o que Deus diz. É preciso conhecer a lei do Senhor. Os diáconos devem ser também experimentados. Em primeiro lugar, antes de tudo, é isso que está aí em 1 Timóteo 3,10. Também sejam estes primeiramente experimentados. E por experimentados significa que foram testados, provados, examinados, verificar, ver se alguma coisa é genuína ou não, como se faz com os metais preciosos. Reconhecer como genuíno depois do exame. Aprovar. Se se mostrarem então irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Se são postos à prova, se lhes é dada alguma oportunidade para exercerem o diaconato, se o fazem bem, com integridade, isso é repetido e várias vezes, então há experiência, é uma pessoa confiável, então que exerça o diaconato como esse exemplo de servo do Senhor que pode trabalhar na igreja dessa forma, liderando ministérios de serviço aos outros. Então essa expressão ser irrepreensível não é alguém que é perfeito, que nunca pecou, mas é alguém contra quem não há uma acusação. É alguém que pode ser declarado como limpo, como inocente,
mas que nenhuma acusação foi feita ou foi provada, que não foi e nem pode ser julgado. É alguém que, se cometeu algum erro, se retratou, corrigiu esse erro, se ainda não corrigiu, está disposto a corrigir. É alguém que não vive em transgressão contínua. Essa é a ideia da palavra irrepreensível. É alguém que busca andar sem precisar ser repreendido. Por isso, procura fazer o que é certo, procura fazer o que está bem aos olhos do Senhor. Esta palavra não se refere à perfeição livre de pecado, mas a uma vida pessoal que está acima de qualquer acusação legítima e está acima de escândalo público. É um requisito geral e primário para líderes espirituais, que é repetido e é explicado nos versículos seguintes. É o que se espera de todos os crentes, não só dos presbíteros e dos diáconos, mas de todos os crentes. Isto espera-se que todo crente, e é assim que a sociedade olha. Os incrédulos olham para os crentes querendo que eles tenham este tipo de conduta, que não se possa provar nenhum tipo de acusação, que não deem escândalos. Num comentário também esta passagem sobre este texto de ser diácono, de ser servo, aprendemos que os candidatos a diáconos devem ser testados antes de serem ordenados. Isso significa que eles não devem ser examinados apenas com perguntas sobre doutrina, ética, mas também devem ser observados durante um período de tempo adequado para verificar se estão preparados. É a responsabilidade da igreja observar os irmãos, ver se eles estão a agir de uma forma adequada, responsável, madura, experimentada, sábia. E então aí atribuir-lhes responsabilidades, confiar riqueza, confiar ministérios. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher. E a reflexão sobre isto seria o celibato, uma referência ao celibato. Se fosse assim, o próprio Paulo estaria desqualificado, em 1 Coríntios 7, versículo 8. A forma como ele fala sobre o casamento. Mas, resumindo esta ideia, acreditamos que ser marido de uma só mulher é alguém que se dedica totalmente à esposa, mantendo a devoção, o afeto e a pureza sexual, tanto em pensamento como em ação. Esta é uma opinião, uma posição da maioria dos crentes conservadores, de alguém que acredita na Bíblia. Já no nosso caso, nós vamos um pouco mais além desta definição do que é marido de uma só mulher. Não é só alguém que é devotado à sua esposa, mas é alguém que não é divorciado. Alguém que não é casado em segundas núpcias. E ao comparar com 1 Timóteo 5, 9, não seja inscrita senão viúva que conta ao menos 60 anos de idade, que tenha sido esposa de um só marido. É a mesma formação gramatical aqui do grego. E considerando alguns textos bíblicos, por que nós temos esta posição? Por causa de Malaquias 2 e do contexto de Malaquias 2, onde nós lemos claramente que Deus odeia o repúdio, o divórcio. E em Romanos 7, que lemos assim: a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, um homem que se casa novamente, estando a sua primeira esposa ainda viva, é alguém que se autodesqualifica para o diaconato e para o presbitério. Esta é a nossa posição, é assim que nós entendemos estes textos e é assim que estamos a procurar praticar e viver igreja. Um homem que se casa outra vez, novamente, estando a sua primeira esposa ainda viva, e isto também pode ser aplicado às mulheres, é alguém que se autodesqualifica para o diaconato no sentido de ser um exemplo, alguém que vai ser responsável por ministérios na igreja. É claro que o diaconato no sentido de servir uns aos outros, esse serviço humilde, ninguém está desqualificado. Independentemente dos casamentos que teve e do passado que teve e das incapacidades que tenha, das doenças que tenha, pode sempre servir de alguma forma. Esse diaconato mais amplo
Mas quando falamos do exemplo de alguém que é ordenado ao diaconato, alguém que lidera o ministério, há qualificações, há características que essa pessoa precisa ter. Então, como podemos tratar irmãos casados em segundas núpcias? Alguém que tem um segundo, um terceiro casamento, às vezes até já há nas igrejas com 3, 4 casamentos. Como é que tratamos esses irmãos recasados? A resposta bíblica é com amor, com respeito, com paciência, com honra, porque 1 Pedro 2 diz para tratar a todos com honra, para amar os irmãos, sem contudo os constituirmos diáconos ou líderes nas nossas igrejas. É assim que eu creio que nós podemos tratar esses irmãos. Eles são recasados, merecem o nosso respeito, a nossa honra, merecem oportunidades para servir, mas não em posição de liderança. Não serão líderes, não serão pastores, não serão presbíteros, não liderarão ministérios com famílias, com mulheres, com crianças, não numa igreja que é seguida desta forma, ou que segue estes princípios. Mas a igreja deve estar aberta a receber e a acolher divorciados, recasados e qualquer pessoa que tenha tido problemas no seu passado ou que esteja a ter problemas. A igreja serve para servir essas pessoas que vêm com histórias difíceis no seu passado. 1 Timóteo 3,12 diz que o diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem os seus filhos e a própria casa. E governar bem é estar à frente, é superintender, é presidir, ser um protetor, um guardião, dar ajuda, cuidar, dar atenção. Então estar na liderança e exercer e fazer influência, ter influência na vida dos outros. No fundo, criar opiniões. É alguém que conduz, é alguém que influencia, que exerce uma persuasão. Deve ser um bom chefe da sua própria família, diz numa outra versão. Governar bem de forma bonita, excelente, nobre, de forma a não deixar espaço para reclamação. É alguém que procura servir a todos, ser sensível com todos. É isso que se espera de um pai em casa. É isso que se espera de um líder, alguém que está sensível às necessidades de todos e que procura servir, atender a todos. Em Romanos 12:8 diz que o que preside, o que lidera, deve fazê-lo com diligência. Isso dá trabalho, tem que estudar, tem que se preparar, tem que planear, tem que ler, tem que aprender, pedir conselhos. Há diligência na liderança, na direção de qualquer ministério. Então ter essa devoção e esse empenho, esse interesse, essa seriedade. A vida no lar do presbítero, como a sua vida pessoal, deve ser exemplar. Ele deve governar, presidir, ter autoridade sobre a própria casa, tudo o que está relacionado ao seu lar, não somente a sua esposa e filhos. E o diácono, a mesma coisa. E o homem crente, aquele cristão, a mesma coisa. O presbítero e o diácono são exemplos para os homens da igreja. É isso que se espera que esteja a acontecer. Alguém que possa dizer: imita-me porque eu estou a imitar Jesus. Imita-me porque eu estou a imitar Paulo, eu estou a imitar Pedro, eu estou a imitar Tiago. Eu estou a imitar homens que Deus usou, a quem Ele capacitou. Então, como educar filhos? Peça para vários maridos cristãos resumirem os seus deveres bíblicos numa palavra e eles responderão: liderança. As Escrituras respondem à questão de uma maneira diferente, com uma palavra diferente, diz John MacArthur num comentário a esta passagem em Efésios 5. É a palavra amor. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Esta semana eu recebi uma mensagem, eu não sabia, mas em alguns países, aqui em Portugal eu sei que existe, eu não tenho tido contacto, mas com um machismo nas igrejas cristãs, e alguém preocupado enviou-me um vídeo que lida com está a ser denunciada essa tendência de alguns homens e até se calhar de algumas mulheres, mas em algumas igrejas defenderem um certo machismo, uma imposição
masculina, e isso tem sido feito de uma forma muito antibíblica, sem qualquer sensibilidade, até sem nexo, e existe machismo. Mas a liderança, quando se vai descrever o papel de um homem numa casa, o que é ser marido, o que é ser pai, a melhor palavra nas Escrituras para descrever esse papel é amor. E é o que o amor representa. É não buscar os seus próprios interesses, mas é servir, é ser paciente, é ser benigno para com os outros. É estar disposto a sofrer e a suportar as coisas difíceis do papel de liderança. Isso é liderar num contexto cristão, seja familiar, seja eclesiástico. O papel da liderança deve ser visto como algo que implica maior responsabilidade, não maior privilégio. O coração do conceito bíblico de liderança abriga uma disposição para sacrificar os próprios privilégios. Um marido que não é capaz de suportar isso não estará a exercer o tipo apropriado de liderança na sua casa. Quem é maior? Perguntaram os discípulos e pergunta o Senhor Jesus. Lucas 22, versículo 24. Suscitaram entre si os discípulos uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. É este equívoco que acontece em algumas famílias. Alguns homens acham que são os maiores da sua casa, que as esposas e os filhos estão lá para os servir, mas esse não é o contexto de serviço cristão, esse não é o contexto de liderança cristã, de uma família, de uma casa, de uma igreja bíblica. Então Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, disse o Senhor Jesus, eu sou como quem serve. Em João 13, versículo 12 até ao 17, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, mestre e Senhor. Sou eu que ensino, sou eu que mando. É isso que significam as palavras mestre e Senhor. Eu ensino e eu mando. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. E é assim que treinamos a consciência, é praticando o que está certo. Não é só falando o que está certo, é praticando. E é isso que Jesus nos está a lembrar, nos está a dizer hoje de novo. É o Espírito de Jesus. Ao ler a Bíblia, deixamos que Jesus nos ensine. Estamos a repetir as palavras de Jesus e nunca é demais repetir a leitura destes versículos e lermos novamente as mesmas instruções de Jesus. Alguns exemplos bíblicos desta liderança. Gênesis 18, versículo 16. Tendo-se levantado dali, alguns homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Vejam esta descrição que o Senhor faz de Abraão. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Neste contexto do livramento que Deus deu a Ló e a contar esta narrativa, há aqui esta descrição da forma como Deus separou Abraão, o que ele fez com ele, e que descreve o que é um bom chefe, um bom governante, um bom dirigente, um bom presidente, um bom superintendente. O que é que ele deve fazer? Ele deve ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e que pratiquem a justiça e o juízo. É isso que um bom líder faz. Foi isto que Josué, como líder, fez. Um bom líder fez isto.
Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guardaremos o caminho do Senhor. É isto que vamos ordenar aos nossos filhos para fazer. Foi isto que Jó fez também, é isto que ele fazia decorrido o turno de dias. Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, dos filhos de Jó. Ele chamava os filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Oferecia culto a Deus, adorava a Deus, orava a Deus, falava com Deus, lia a lei do Senhor, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Ele era um líder da sua casa. Ele amava os seus filhos e procurava servi-los desta forma. Em Atos 10, versículo 1 e 2, temos outro exemplo de um líder de família. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E Deus agradava-se desse homem. E mandou o seu servo Pedro para ir lá, para lhe explicar o Evangelho, para ministrar o Evangelho. Todos os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Alguém que exerce bem este ministério, o diaconato, alguém que serve bem os outros, alguém que preserva em obter para si mesmo esta característica, alguém que compra, que adquire, essa é a ideia deste verbo aqui, alcançar. Alguém que quer ser conhecido desta forma. É alguém que receberá um grau de dignidade e de influência benéfica na igreja. Alguém que será tido como um exemplo. Alguém que vai estar destacado. Naturalmente vai se destacar. A ideia de preeminência é alguém que se destaca, alguém que se percebe diferente dos outros. E ao fazer isso, ao ser destacado pelo próprio Senhor e pela Igreja do Senhor, diz que alcançará intrepidez, essa liberdade em falar abertamente em público, sem segredo, sem ambiguidade. Há uma confiança aberta e destemida, uma coragem entusiástica, há uma audácia, uma segurança. É um comportamento pelo qual alguém se faz notável, alguém que se faz respeitável. É uma pessoa segura e que fala com segurança. Porque está a servir bem, com integridade, com motivos puros e generosos. Os diáconos que servem bem ganham duas coisas. Primeira, preeminência, uma excelente posição na igreja. É uma expressão que literalmente denota um passo, um grau, uma posição na igreja. O diácono que serve bem ganhará o respeito e o apreço de uma congregação madura e piedosa. Isto está de acordo com as palavras de Cristo, que declarou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E além da preeminência, desse destaque, dessa posição na igreja, é alguém que terá muita intrepidez na fé. Ganhará esta coragem para falar dos mistérios do Evangelho e de revelar aquilo que Deus quer que seja conhecido. A palavra intrepidez é traduzida de uma expressão grega que denota ousadia. Uma grande determinação e convicção, a humildade e o amor sacrificial que se manifestam no serviço do diácono à igreja são grandes evidências da sua conversão e contribuirão para a garantia da sua salvação. Alguém que realmente é convertido, alguém que é de Jesus, vai querer servir, vai querer trabalhar a favor dos outros. E isso vai ser uma evidência de que realmente é de Jesus. Esta pessoa é de Cristo. Ela imita Jesus. Ela é do Senhor. O serviço digno, íntegro, o diaconato sóbrio, humilde, puro, maduro, fiel e responsável gera, produz, promove intrepidez, coragem, ousadia na fé em Cristo. E há um tempo atrás nós fomos visitados pelo irmão Ronaldo, que representa esta instituição, que é um restaurante, é uma cadeia de restaurantes nos Estados Unidos, o Chick-fil-A. E
nós aprendemos, eu aprendi, eu creio que quem o ouviu falar e quem lidou com ele, é uma cadeia de restaurantes que ainda não chegou a Portugal, mas foi fundada por um irmão em Cristo, por um cristão, comprometido com a igreja local. Então, existe naquele restaurante e naquele serviço que o restaurante presta a segunda milha. Eles falam mesmo do serviço da segunda milha, baseado em Mateus 5,41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então, o que é o serviço segunda milha? Se alguém se aproveitar de ti para levar vantagem injustamente, traduz este versículo, alguém traduziu este versículo de Mateus 5. Se alguém se aproveitar de ti para levar vantagem injustamente, aproveita a ocasião para praticar a vida de servo, ser um servo. Se alguém te quer usar, deixa-te usar, ser um servo. Não basta fazer o básico, dizem estas pessoas neste trabalho, que eles chamam até de um ministério. Vai além do que o cliente está a pagar para tu fazeres. E não se trata apenas de falar de cima para baixo. Cada diretor, incluindo Dan Cathy, pratica o que prega. E ele diz: garantimos que a primeira milha seja atendida. E ele é o presidente e diretor de operações desta cadeia de restaurantes. Diz: depois vamos além, andamos a segunda milha. Providenciamos recepcionistas, transportamos tabuleiros se for necessário. Até os diretores fazem isso. Temos forros para as mesas. Chegamos até a trocar o pneu do carro de um cliente, contam neste testemunho. Não é obrigatório fazer isso, mas eles fazem, eles vão além. O serviço segunda milha é a vontade de colocar o cliente em primeiro lugar, desde levar o almoço até às mesas, até limpar o lixo deles. Garantir que o cliente esteja em primeiro lugar é a grande prioridade da Chick-fil-A. Quem disse isto foi um líder de equipa, um ex-funcionário, no testemunho acerca desta instituição. O serviço segunda milha está literalmente a andar a segunda milha para servir, praticar alguns bons gestos que a maioria dos clientes não esperaria num restaurante de fast food. Um exemplo seria perceber um cliente que entra no restaurante com um familiar em cadeira de rodas e nós oferecemos-nos para fazer o pedido na mesa e trazer-lhes tudo o que eles precisam. Significa que tu vais além, como levar o pedido dos clientes à mesa, ficar por perto para voltar a encher os seus copos com a bebida, para que eles não tenham que se levantar e ir ao balcão. Então está ali alguém para ver se pode servir, para que a pessoa não se levante. São dicas, pequenas dicas que eles dão, mas que fazem muita diferença. Além do serviço segunda milha, os segredos do seu sucesso incluem ouvir o cliente, focar em tornar-se melhor antes de tentar tornar-se maior e enfatizar a qualidade. A filosofia e a missão da empresa é glorificar a Deus, sendo mordomos fiéis de tudo o que nos é confiado. Ter uma influência positiva em todos os que entram em contato com a Chick-fil-A. O resultado dessa filosofia é claro nos inúmeros elogios que recebem. Truett Cathy acreditava que estar fechado ao domingo diz duas coisas importantes às pessoas. Este restaurante não abre ao domingo. Primeiro, deve haver algo especial sobre a maneira como as pessoas do Chick-fil-A veem a sua vida espiritual. E segundo, deve haver algo especial sobre como Chick-fil-A se sente em relação ao seu pessoal. Ao dar aos funcionários o domingo como dia de folga, dia de família, dia de culto, dia de comunhão ou de descanso, a empresa atrai pessoas de qualidade e as pessoas são o fundamento de tudo o que o Chick-fil-A faz como cadeia de restaurantes. A importância do domingo, de dar o domingo para o Senhor. Dan Cathy realmente acredita que trabalhar no terreno fornece uma compreensão mais clara das necessidades e dos desejos dos clientes. Desejos que estão em constante evolução. Liderar na linha da frente, estar no meio dos funcionários, trabalhar junto com os funcionários, é isso que significa. Permite-lhe transmitir pessoalmente o seu espírito de servo aos cerca de 50 mil funcionários da cadeia. Ele também acredita firmemente que grandes líderes servem e costuma usar a palavra serve como um acrónimo para apresentar o seu argumento. Em inglês, mas a palavra servir
Então, dá esta ideia de ver e moldar o futuro, envolver e desenvolver outras pessoas, reinventar continuamente, valorizar resultados e relacionamentos e incorporar os valores, aquilo que acreditam. Tal como o seu pai, ele está sempre na igreja para ensinar e para tocar trompete durante os cultos. O filho do fundador. Romanos 14, e para terminar, aquele que deste modo serve, é escravo, é ministro de Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem serve deste modo, quem é um trabalhador deste modo, agrada a Deus e aos homens. Este restaurante foi baseado nos ensinos de Jesus. Esta forma de ser serviço, de fazer serviço, de ser restaurante, tem uma profunda ligação ao ensino e ao exemplo de Jesus. E para ser uma igreja saudável, nós precisamos identificar uma liderança assim. Homens assim, que entendem quem é Jesus e a forma como Jesus serve. Colocar então as coisas em ordem. O exemplo de Cristo, desenvolver o caráter cristão, integridade, domínio próprio, generosidade, conhecer e conservar a fé, valorizar o casamento. Liderar, que significa amar. E ser grande, ou seja, ser servo. Trabalhar a favor dos outros. Então, pratiquemos o que pregamos. Praticar alguns bons gestos que a maioria das pessoas espera encontrar numa igreja. Um sorriso, a simpatia, ajudar a encontrar o lugar mais confortável, o acolhimento, oferecer ajuda, uma Bíblia, um telefonema, uma visita, são formas práticas de exercermos o diaconato uns aos outros. Ficarmos atentos às necessidades das visitas. Temos pessoas que nos visitam, às vezes precisam de alguma coisa, mostrar onde é a casa de banho, a sala, uma água, precisa de algum auxílio. Ajudar no transporte, na música, no cuidado, proteção das crianças, projeção, transmissão. Termina a reunião, as crianças querem brincar, querem correr, estamos numa rua relativamente perigosa, temos equipamento perigoso. Na semana passada, o que foi a semana passada? Alguém disse que teve que fazer de anjo, pôr a mão nas esquinas, porque as crianças estavam a correr tanto que era preciso pôr a mão nas esquinas para a cabeça bater na mão e não nas esquinas. Então é ministério, é serviço, estarmos atentos, ver como é que estão as pessoas, o que é que elas precisam, estarmos atentos uns aos outros. Arrumar, limpar com alegria o espaço, o equipamento, a louça depois das reuniões. É outra forma de servirmos uns aos outros. Então, semelhantemente a diáconos, é necessário que eles se multipliquem e que sejamos servos uns dos outros. Para sermos uma igreja saudável bíblica, nós precisamos disto. E por isso, nós cantamos: no serviço do meu Rei, nós somos felizes. Ao servir o Senhor Jesus, nós somos felizes. Somos satisfeitos, abençoados, obedientes, corajosos, jubilosos, consagrados, vitoriosos, decididos. Nós cantamos isto e tem que sair das melodias, tem que vir para a prática, tem que vir para a vida. Temos que ver isto acontecer. Proclamando do meu Rei a salvação, na tristeza ou na alegria sei sorrir, ao seu lado desafio todo o mal. Quanto tenho no serviço gastarei. A minha casa não é minha, o meu carro não é meu, o meu dinheiro não é meu, é do Senhor e vai estar ao serviço do Senhor. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade. Tem quem serve ao meu bom Rei. É por isso que nós vamos servir ao nosso Senhor. Melhor, vamos fazer mais e melhor, vamos nos ajudar a servir mais e melhor. Há ministérios que precisam da nossa atenção, há pessoas que precisam de nós. E nós podemos e vamos dizer isso ao Senhor: Senhor, eu vou servir-te, eu vou ser um diácono, porque te amo, porque tu me amaste primeiro. E é por causa da salvação, é por causa da obra de Jesus na cruz, que nós nos podemos comprometer em aprender com Jesus a servir melhor, servir mais uns aos outros. Vamos dizer isto ao nosso Deus.